Ana Bolena perdeu a cabeça numa quinta-feira de manhã. Na sexta, o Henrique VIII já estava noivo da Jane Seymour, 10 dias depois casado, e há quase 500 anos circula a mesma pergunta maliciosa. Será que a Jane Seymour já estava grávida e foi por isso que o casamento saiu voando desse jeito? Eu fui atrás da matemática e eu vou te contar o que eu descobri. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás da Jane Seymour, a terceira esposa do Henrique VIII, aquela que a história costuma resumir em uma frase: a que deu o filho homem e morreu. Eu acrescento um bem feito. Vamos entender porque o casamento foi tão rápido, o que já rolava entre os dois enquanto a Ana Bolena ainda era rainha, e se existe qualquer fundamento real para a teoria da gravidez escondida. 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi decapitada na Tower Green com uma espada trazida especialmente da França. No dia seguinte, 20 de maio, às 9 da manhã, o Henrique já estava formalmente noivo da Jane Seymour numa cerimônia rápida. 10 dias depois disso, 30 de maio, os dois se casaram na Queen's Closet do Palácio de Whitehall. A Jane foi apresentada como rainha em 2 de junho e formalmente proclamada em 4 de junho em Greenwich. E antes de continuar, deixa eu situar você numa data que costuma confundir todo mundo, porque não é fevereiro de 1536 que a Jane chegou na corte, viu? Ela estava lá fazia anos, primeiro servindo a Catarina de Aragão, sendo mandada de volta para sua casa em Wolf Hall, em mais ou menos 1531. E depois do episódio do encontro com Henrique VIII, em 1535, ela foi chamada novamente por Cromwell ou seus comparsas para retornar à corte para ser o oposto da Ana e ajudar na sua queda. Fevereiro de 1536 é quando existe a primeira menção documentada do interesse romântico específico do Henrique por ela, não a chegada dela na corte. Isso muda bastante o quadro, porque significa que ela não era um rosto novo aparecendo do nada. Ela era uma peça que já estava no tabuleiro há tempos, só esperando o momento certo para dar o bote, para virar a jogada. Faz as contas comigo. Da execução ao casamento, 11 dias. Do noivado ao casamento, 10. Para qualquer padrão medieval ou moderno, isso é rápido de sobra para levantar suspeita. E levantou na hora. O próprio embaixador imperial Stalcy Chapuis, que vivia grudado na corte inglesa, mandando relatórios detalhados para o Charles V, escreveu que o povo já começava a murmurar, vários afirmando que muito antes da morte da outra já existia algum arranjo, o que soou mal aos ouvidos do povo. Ou seja, a desconfiança começou na própria época, não é uma invenção de internet nem minha, porque não gosto da Jane. E existe até um detalhe cínico registrado na véspera da execução da Ana. Em uma carta de 18 de maio, o mesmo Chapuis descreveu a Jane como mulher de estatura mediana, sem grande beleza, e insinuou dúvidas se ela tinha vivido tanto tempo na corte. Será que ela era realmente virgem? Repara que isso não é prova de nada, é uma fofoca maldosa de embaixador cínico, do tipo que qualquer corte produzia aos montes, mas mostra o clima. Gente pronta para desconfiar de qualquer coisa relacionada àquele casamento relâmpago. O adiamento entre o noivado e o casamento, 10 dias, não zero, não foi por acidente. O David Starkley defende que a Jane foi mantida recolhida em Chelsea justamente nesse intervalo, provavelmente numa tentativa de dar um verniz mínimo de decoro para a situação, já que a velocidade estava soando mal demais até para os padrões da corte Tudor, para os padrões do Henrique, que já não eram muito altos. Mas pensa na logística durante esses 10 dias. Alguém precisou escolher a casa certa, garantir discrição, evitar boatos circulando mais do que já estava circulando. Tudo isso enquanto Londres inteira ainda processava a notícia de uma rainha decapitada há menos de 2 semanas. Não era exatamente clima de lua de mel tranquila. E para isso, claro, que tinha uma pessoa bem poderosa por trás de tudo. O Thomas Cromwell, o mesmo homem que arquitetou a queda inteira da Ana Bolena. Ele já vinha nos bastidores cultivando alianças com a facção conservadora e católica que cercava o Seymour, vendo em Jane uma peça útil para reequilibrar o próprio poder dentro da corte depois de anos de domínio da facção reformista que cercava Ana. O Cromwell não estava assistindo esse romance só de fora, ele tinha um interesse político direto em ver aquele casamento acontecer rápido. E
acontecer direitinho e bem. Agora vamos direto ao ponto. A Jane já estava grávida quando casou com o Henrique? Bora fazer a matemática, porque ela derruba uma versão dessa história, mas não necessariamente todas. O Eduardo VI nasceu em 12 de outubro de 1537. Do casamento em 30 de maio de 1536 até o nascimento dele passaram mais de 16 meses. Então uma coisa dá para afirmar com segurança: se Jane estivesse grávida no dia do casamento, aquele bebê não era o Eduardo VI, ok. Só que existe uma segunda hipótese, bem mais difícil de provar. A Jane poderia ter engravidado por volta da época do casamento e perdido essa primeira gestação ainda em 1536, antes de engravidar novamente do futuro Eduardo VI. Essa possibilidade aparece em discussões modernas sobre a Jane Seymour, mas não tem nenhuma fonte contemporânea que registra claramente essa gravidez ou um aborto. Então, infelizmente, por mais que eu goste de jogar a Jane na fogueira, eu não vou transformar essa hipótese em fato, porque ela deixa a história mais escandalosa. Embora convenhamos que o Henrique VIII já tenha feito esforço suficiente sozinho nessa área. Então, da onde veio o boato afinal? Da cabeça da Stephanie? Não. De uma fonte, a carta do Dr. Pedro Ortiz, embaixador imperial em Roma, longe de Londres, basicamente repetindo boatos que já tinham sido passado por várias bocas antes de chegar até ele, datada de 26 de junho de 1536, afirmando que o Henrique tinha se casado com uma dama que já estava em estado por ele havia 5 ou 6 meses. Se isso fosse verdade, a concepção teria sido em dezembro de 1535 ou janeiro de 1536, ainda no auge do casamento com a Ana, quando a Jane mal tinha virado assunto sério na corte. Então, né, eu preciso ser direta. O Conor Bryany, que estudou esse despacho específico de perto, escreve que é altamente provável que o Ortiz estivesse enganado. E lembra um detalhe decisivo: se a Jane estivesse mesmo grávida desde dezembro de 1535, dificilmente isso escaparia da atenção do próprio Chapuis, que era obcecado em relatar toda a gravidez real que rolava na corte inglesa, chegando a documentar detalhes íntimos de menstruações atrasadas e barrigas crescendo em outras rainhas ao longo da própria carreira diplomática. O silêncio nele, nesse ponto específico, é argumento forte contra a teoria, não a favor. Só que a historiadora Alison Way dá um peso à possibilidade, mas de forma cautelosa. Ela mesma escreve que: eu não estou dizendo que a Jane provavelmente estava grávida quando se casou, só que a possibilidade deve ser levada em conta sobre a ideia de uma possível gravidez perdida em outono de 1536, já depois do casamento, baseada num libelo escrito por um tal John Hill, coisa bem diferente de grávida antes de casar. A Claire Higway, do site especializado Anne Boleyn Files, lista essa teoria como mito, escrevendo que não tem evidência de que isso tenha acontecido na vida real e que parece que a Jane era virgem até a noite de núpcias. Outro detalhe que pode ajudar a teoria da possível gravidez é que o interesse público do Henrique começou pela Jane logo depois da morte da Catarina e do aborto da Ana. A primeira menção documental clara é uma carta do Chapuis, de 10 de fevereiro de 1536, comentando as possíveis causas do aborto recente da Ana e mencionando tratamento dado a uma dama da corte chamada Mistress Seymour, a quem, segundo muitos dizem, ele fez recentemente grandes presentes. Fevereiro de 1536, a Ana ainda era rainha, ainda casada, ainda se recuperando fisicamente de ter perdido um bebê havia poucos dias. E existe um episódio documentado que eu adoro contar, porque mostra a Jane jogando o mesmo jogo que a própria Ana jogou anos antes, com o mesmo rei. Em 1º de abril de 1536, com a Ana Vivinha da Silva e reinando, o Henrique mandou para Jane uma bolsa cheia de moedas de ouro, junto com uma carta. A Jane beijou a carta, com respeito, devolveu ela fechada, sem ler, e, ajoelhada, pediu ao mensageiro dizer ao rei que ela era uma mulher de família boa e honrada, sem mácula, e que a maior riqueza que tinha no mundo era sua própria honra, e não trocaria nem por 1000 mortes, e que, se ele quisesse mesmo dar dinheiro para ela, que fosse no dia em que Deus mandasse um casamento honroso. Segundo Chapuis, a Jane estava sendo orientada por Sir Nicholas Carey e pela facção católica da corte sobre exatamente como agir. Você reconhece o roteiro? É basicamente o manual que a própria Ana usou para virar rainha em vez de amante anos antes, sendo reciclado quase palavra por palavra contra ela mesma. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam: Jane era inocente, Ana não era.
Peraí, a Ana nem sabia que era possível derrubar a Catarina de Aragão. A Jane já sabia. Enfim, essa facção que orientava a Jane com tanto cuidado não tinham como projeto um gesto espontâneo de mulher tímida improvisando respostas educadas, não. Colocar uma mulher discreta de família tradicionalista no lugar da Ana não era só questão de gosto pessoal do rei, era um projeto político da facção inteira, calculado com cuidado, de manual de xadrez, usando o próprio corpo e a própria reputação da Jane como peça central da jogada. E não foi só um presente e uma carta recusada. No mesmo mês de março de 1536, o irmão da Jane, o Eduardo Seymour, foi nomeado para a Câmara Privada do Rei, um cargo de proximidade física constante com Henrique, com a fúria intensa da Ana. Segundo o Chapuis, o Eduardo e a esposa ganharam um apartamento em Greenwich, ligado por passagem privada aos aposentos reais, o que dava para o rei cortejar a Jane com a cobertura conveniente da própria chaperoagem do irmão dela, sem precisar se expor publicamente enquanto ainda era casado. Isso é estrutura, isso é logística de corte armada com antecedência, não paixão repentina da última hora. Se alguém foi enganado, foi só o Henrique mesmo. E existe ainda um episódio mais sombrio, meio lenda, meio não sabemos de onde veio, contado décadas depois por Jane Dormer, uma futura condessa de Féria, que nem tinha nascido na época dos fatos. A Ana tinha flagrado a Jane sentada no colo do Henrique, e isso teria contribuído para o próprio aborto de janeiro de 1536. A frase atribuída a Ana naquele relato tardio pegou aquela mulher desprezível, Jane, sentada nos seus joelhos. O Eric Ives acredita que isso foi um boato, provavelmente exagerado ou invenção posterior, adicionada anos depois por gente contando a história de segunda ou terceira mão. Mas o fato de que essa história circulou já naquele século mostra que o caso Jane Henrique era percebido publicamente dentro e fora da corte como real e ativo, enquanto a Ana ainda estava viva e ainda usava a própria coroa. Enfim, o que sabemos de forma documental é que a gravidez que produziu o Eduardo aconteceu depois. Portanto, a cronologia elimina o Eduardo como explicação para a pressa do casamento, mas não consegue provar que a Jane não tenha tido uma gravidez anterior que terminou cedo. A notícia de gravidez da Jane começou a ser celebrada em 27 de maio de 1537, quando, num domingo de Trindade, nas ruas se cantava o Te Deum pela quickening da rainha, o movimento em que a mulher grávida sente o bebê se mexer pela primeira vez. Um marco importante da medicina da época, porque basicamente era a primeira confirmação minimamente confiável de que a gravidez estava progredindo de verdade. O cronista Charles Whitley registrou fogueiras acesas pela cidade inteira com barris de vinho para o povo beber, sinos tocando em igreja atrás de igreja e diversas celebrações espalhadas não só por Londres, mas por Oxford, York e até Guinness, o território inglês na França. Havia inclusive rezas públicas pedindo que Deus mandasse um príncipe. E agora, então, se não foi a barriga, o que foi? A resposta que a maioria dos historiadores sustenta é bem mais política e menos picante. O Henrique estava desesperado mesmo por um herdeiro homem legítimo, e maio de 1536 era o pior momento possível para a sucessão da coroa inglesa. Pensa no tabuleiro naquele instante. A Maria, filha da Catarina de Aragão, tinha sido declarada bastarda anos antes, durante o próprio processo de anulação que tirou a mãe dela do trono. A Elizabeth, a filha da Ana, agora também tinha sido declarada bastarda, junto com a queda da própria mãe. O único filho homem do Henrique, o Henry Fitzroy, o Duque de Richmond de Somerset, era ilegítimo, fruto do namoro, com a amante chamada Elizabeth Blount. Estava morrendo de tuberculose num quarto no St. James Palace. Ele viria a falecer em 23 de julho daquele mesmo ano, 1536, com apenas 17 anos, ou seja, em maio de 1536, o rei da Inglaterra, casado havia 25 anos, reinando desde 1509, não tinha herdeiro homem legítimo nenhum, tinha 2 filhas bastardizadas e um filho ilegítimo agoniando de doença pulmonar. Era o quadro real por trás da pressa, muito mais dramático e muito mais urgente do que qualquer teoria de barriga escondida. E casar rápido com a Jane resolvia isso então de um jeito juridicamente limpo, quase cirúrgico. O filho nascido desse casamento não teria concorrente nenhum questionando validade, porque nem a Catarina e nem a Ana estavam vivas para disputar a legitimidade de casamento nenhum. A Catarina
já tinha morrido em janeiro daquele mesmo ano de causas naturais e a Ana acabara de ser executada em maio. Pela primeira vez em décadas, o Henrique estava numa posição onde qualquer filho homem que nascesse seria juridicamente incontestável. A Alison Way pondera com razão que mesmo com toda essa pressão sucessória, não tinha a necessidade dele ficar noivo na manhã seguinte à execução, né? Nem de casar 10 dias depois. A velocidade foi extraordinária, mesmo levando em conta a urgência real, sinal de quanto o Henrique queria virar essa página rápido, sem olhar para trás. E o historiador Eric Ives, que é a autoridade máxima sobre Ana Bolena, argumenta algo importante para fechar essa ideia. O aborto em que a Ana sofreu em 29 de janeiro de 1536 não foi nem a última chance dela e nem o momento em que a Jane substituiu ela nas prioridades do Henrique, mas deixou ela vulnerável de novo, justamente no momento em que o rei já estava reavaliando toda a própria situação matrimonial e sucessória. O David Starkley, outro historiador de peso sobre o período, enquadra a motivação do Henrique de um jeito que também vale mencionar. Para ele, o rei buscava ao mesmo tempo um filho e uma espécie de paz doméstica que os dois casamentos anteriores nunca tinham entregado. A Catarina tinha se recusado a aceitar o divórcio até morrer, numa resistência de anos que desgastou o próprio Henrique. A Ana era temperamental, inteligente, política demais para o gosto dele, depois de casada, do tipo de mulher que discutia de igual para igual em vez de simplesmente concordar. A Jane, pelo contrário, ficou conhecida justamente por ser uma mosca morta, não, brincadeira não, pela docilidade, discrição, silêncio calculado, traço de personalidade que, dentro da lógica do Henrique naquele momento específico da vida, provavelmente pesava tanto quanto qualquer cálculo político frio sobre sucessão. E a Jane, por sinal, morreria 12 dias depois de dar luz ao Eduardo, em 24 de outubro de 1537, de febre puerperal, infecção pós-parto que a medicina da época não tinha como tratar direito. O parto tinha sido longo e difícil, com contrações começando em 9 de outubro e o bebê só nascendo na madrugada do dia 12, depois de mais de 30 horas de trabalho de parto. O cronista da época descreveu como 2 dias e 3 noites de sofrimento. E aqui fica um detalhe que sempre me choca quando releio essa história. Das 6 esposas do Henrique VIII, a Jane foi a única que ele genuinamente lamentou por anos, a única enterrada ao lado dele, décadas depois, em Windsor, quando ele mesmo morreu em 1547. A Catarina foi humilhada, até morrer isolada. A Ana foi decapitada. A Ana de Cleves foi anulada e descartada. A Catherine Howard também decapitada. E a Catherine Parr sobreviveu, mas quase não teve tempo de reinar antes da morte dele. A Jane foi a única com quem ele chorou de verdade, com quem não, que ele chorou de verdade, provavelmente porque ela deu exatamente o que ele mais queria e nunca teve mais a chance de repetir com a mesma facilidade. Enfim, se você chegou até aqui, comenta pra mim se você já tinha ouvido essa teoria da gravidez escondida antes ou é novidade, se você acredita que o Henrique e a Jane deram uma chapuletada antes de se casar e por isso a pressa. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Eu te espero amanhã pro próximo Steph Flix. Um beijo grande.